Então, a partir de agora, seguimos juntos com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo que for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Cadela é atacada por capivaras durante passeio às margens do Lago Paranoá. Maicon Leão. Viviane, a Gaia é uma cadela daquela da raça Golden, aqueles cachorros maiores. Ela estava nadando no Lago Paranoá, como segundo o dono já é costume fazer há anos. No momento do lago se depara com vários animais. Ela foi atacada, passou por cirurgia e daqui a pouco eu atualizo o estado de saúde dela. E claro, a gente debate esse tema super importante, né? Com certeza, Maicon. E também ali, na margem do Lago Paranoá, uma granada foi encontrada. Olha só que perigo. O esquadrão de bombas da Polícia Militar precisou ser acionado para fazer a retirada desse material explosivo. Já já a gente conta todos os detalhes. Tristeza e fatalidade. Uma criança de 3 anos de idade morre ao ser atropelada em estacionamento de igreja no Lago Norte. Marco Fontenelle. Uma tristeza, né, Vivi? Daqui a pouquinho a gente vai entrar ao vivo falando as informações desse acidente e também dando dicas para as pessoas que têm crianças pequenas que estão saindo de eventos e também vão atravessar avenidas, enfim, dicas de como elas podem proteger as crianças. O que aconteceu foi uma fatalidade, mas a gente vai tentar ajudar as pessoas a se prevenirem com relação a esse tipo de acidente. É daqui a pouquinho. Alerta importante. E chuva deixa rastro de destruição em várias partes do Distrito Federal. Teve enxurrada levando pedestres, acidente entre veículos, chuva de granizo e Tesourinha completamente alagada. E saiu o resultado do laudo do Instituto Médico Legal que aponta a causa da morte da paciente que caiu de uma janela da UPA de Ceilândia, Kátia Gomes. Pois é, Viviane, a mulher de 53 anos, ela estava internada para tratar dengue hemorrágica, mas a causa da morte dela foi mesmo a queda que ela sofreu da janela. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Combinado, hoje é terça-feira, 11 de abril e o nosso jornal já está no ar. Vai ser enterrada hoje à tarde uma criança de 3 anos de idade que morreu depois de ser atropelada dentro do estacionamento de uma igreja, lá no Lago Norte. Segundo testemunhas, o motorista estava em baixa velocidade, mas ele não conseguiu ver a criança porque ela ficou ali num ponto cego. Ele ficou no local, prestou todos os socorros. Foi realmente uma enorme fatalidade, considerada inclusive pela polícia. O repórter Márcio Fontenelle vai trazer mais informações para a gente. Márcio, boa tarde para você, bom dia ainda, né? Daqui a pouquinho a gente vai dar meio-dia aí. Conta pra gente, então. A gente traz isso daqui porque a gente se sensibiliza muito com a família, com o motorista. Todo mundo está muito abalado aí com essa história e que serve também de alerta, né? Porque a gente sabe que cuidado com criança, ali, por mais que você tenha, é assim por um segundo e algo pode acontecer. Exatamente, Viviane. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o SBT Brasília. O acidente aconteceu no domingo, meio-dia, depois da missa. A família estava saindo, a criança de 3 anos ali acabou se soltando das mãos dos pais. O motorista não enxergou e aconteceu toda essa fatalidade. A criança não resistiu, como você disse, o motorista prestou os socorros, levou até o hospital, tudo foi feito para conseguir salvar a vida dessa criança, mas não foi possível. E a nossa ideia aqui hoje é justamente essa, trazer informações que possam ajudar os pais a prevenir esse tipo de acidente. O que aconteceu a gente reforça, foi uma fatalidade, infelizmente não é uma questão de culpa de ninguém, a ideia não é essa, é só a gente trazer exatamente o que pode ser feito para tentar evitar esse tipo de acontecimento. E ao meu lado, o aspirante Amaro, da Companhia de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar do DF. Amaro, obrigado pela sua participação com a gente. Quando uma família vai sair, ou então avós, responsáveis, tios, enfim, quando pessoas estão com crianças pequenas que saem de um evento grande, de uma missa, ou de um show, enfim, do que seja, qual é o primeiro procedimento que ela tem que ter? Como é que ela pode cuidar um pouco mais para tentar evitar acidentes como esse que aconteceu aqui na igreja? Bom, primeiramente, bom dia. É muito importante a gente ter a ideia
de que as crianças pequenas, elas têm pouca ou até mesmo nenhuma capacidade de percepção dos riscos. Então, é muito importante que os pais mantenham sempre o controle dos filhos como prioridade. Até mesmo locais onde a gente imagina que não tem risco, há riscos escondidos, principalmente quando se trata do trânsito. Então, ao se dirigir ao estacionamento, atravessar uma via, é sempre bom o pai estar com a criança segurando nas mãos da criança, né? Para ter o controle sobre ela. Porque justamente as crianças pequenas, como pela sua baixa percepção dos riscos, ela pode se soltar da mão e atravessar uma via indevidamente. A gente estava conversando um pouco antes de entrar ao vivo, aspirante, e o senhor comentou justamente essa questão de que as crianças não têm uma percepção grande com relação ao fato do tamanho do carro, da proporção para atravessar uma avenida, coisas desse tipo. Então a criança ela não tem essa ideia, né, essa dimensão do tamanho de um carro ou de distância também, né? Exatamente. Por conta do seu grau de desenvolvimento, a criança ela tem a tendência de se colocar em situações de riscos, né, igual a que aconteceu aqui. Então é muito importante, mais uma vez, que os pais sempre mantenham atenção. A Polícia Militar tem desenvolvido fiscalizações no sentido de aumentar a atenção do motorista, né? Ano passado foram mais de 76 mil autuações por uso de celular, né? Foram mais de 26 mil autuações por alcoolemia, né? Que são alguns casos que abaixa a atenção do motorista, né? E que pode dificultar o desvio de algum risco, né? Exatamente. Vivi, o aspirante está trazendo essa informação importante aqui para a gente, porque o motorista não foi o caso, não foi o que aconteceu aqui na igreja, mas são situações que podem atrapalhar, fazer com que o motorista perca a percepção ali de espaço, de tempo. Então essa questão de usar o telefone, essa questão também de não ter muita percepção ali do tamanho do carro. Então uma dica que a gente deixa aqui também para o motorista é que quando ele for sair, quando ele for dar ré de algum local, que ele tenha também ali um pouquinho mais de atenção, que ele consiga visualizar e sair o mais devagar possível para tentar evitar também esse tipo de acidente. Então os dados que foram trazidos pelo aspirante é importante por conta disso. A polícia está aumentando a fiscalização para que o motorista não perca a sua percepção. Em eventos grandes também, a Polícia Militar também está presente justamente para cuidar desse tipo de situação, não é isso, aspirante? Exatamente. Sempre que tem um evento onde um número elevado de pessoas, o Comando de Policiamento de Trânsito está sempre fazendo controle, colocando faixas de pedestre, alertando os pedestres quanto ao cuidado ao atravessar a via, né? Além das ações de fiscalização, a Polícia Militar também desenvolve programas de educação nas escolas, né, como o Teatro Rodovia, do Policiamento Rodoviário, né? No BPTran também possuímos o nosso teatro, onde vai nas escolas e educa as crianças, né? Pede para elas adotar um comportamento mais seguro quando estiver na rua. Exatamente. Aspirante, para a gente poder também informar a população, não foi o caso aqui foi um acidente à parte, mas quando vai o pai, a mãe ou então algum responsável por uma criança vai atravessar uma pista, qual que é a melhor forma de atravessar essa pista quando está com criança? Depende da criança, né? Se for criança de colo, tem crianças que são um pouco maiores, mas é sempre a gente ter a percepção ali da distância do veículo, né? Se a criança ela tem as pernas mais curtas, ela vai dar conta de correr para o outro lado, né? Então é sempre adotar uma postura muito mais segura, sempre com a reserva ao atravessar uma via. Tá certo, obrigado, aspirante, pela sua participação. Vivi, eu volto com você. Obrigada. Olha, eu como mãe aqui, né, a gente conversa muito em casa sobre esse cuidado, né? Às vezes para passar em frente a uma escola, saindo da quadra, onde a gente sabe que tem criança, perto de parquinho, né, Márcia? É importante demais esse cuidado. E nesse caso, a gente fala dessa fatalidade porque o motorista estava super devagar, saindo ali, né, da vaga. Os pais estavam com a criança de mão dada e ela saiu ali, né, correndo na hora. Então, assim, foi um caso que realmente foi uma fatalidade, mas que chama atenção para a gente ainda redobrar cada vez mais essa nossa atenção com criança, principalmente perto da pista. Obrigada, Márcia. Agora, olha só, atenção também você que costuma frequentar ali as margens do Lago Paranoá.
Uma cadela da raça Golden Retriever foi atacada por capivaras e ficou muito machucada. Ela precisou ser levada imediatamente para uma clínica veterinária, levou vários pontos por todo o corpo. E aí a gente vai conversar agora com o Maicon Leão, porque a gente já viu outros ataques, né, em relação à capivara. Agora, nessa situação aí, chama a atenção da gente. Pessoal, tomar cuidado também com os bichinhos de estimação, né, Maicon? Boa tarde para você. Chama a atenção e assusta, viu, Viviane? Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. E detalhe, depois justamente que as imagens da Gaia aí pós-cirurgia, porque devido à gravidade desse ataque, Viviane, ela passou por uma cirurgia ali de cerca de 4 horas, outros relatos começaram a circular também na internet. Mas para quem está em casa entender, a Gaia estava nadando aqui às margens do Lago Paranoá, como já faz de costume. Seu dono diz que já é um hábito que ele tem com os outros cães há mais de 20 anos e que no último domingo, como de costume, saiu pela manhã para que esses animais pudessem nadar. E aí a Gaia nadou ali tranquilamente, só que no momento, Viviane, em que ela volta para a orla ali, próximo a uns arbustos como esse aqui que o Rogério Silva está mostrando para gente, tinham vários animais. Segundo esse dono ali, algo em torno de 30, 40 capivaras. A Gaia teria se aproximado, parte desses animais correram, mas 2 permaneceram ali e mais, eles partiram, Viviane, para cima da Gaia, atacaram violentamente, que foi necessária ali a intervenção do dono justamente para garantir que a Gaia conseguiria sair dali com vida, mas infelizmente com muitos machucados, como a gente viu aí, foi necessário ser levada imediatamente ali para o veterinário. A Gaia passou por uma cirurgia que durou cerca de 4 horas. Felizmente agora ela está bem, inclusive a gente vê aí nas imagens com roupinha, mas com as marcas nas patas dianteiras, traseira, bem machucada, provavelmente fica o trauma. E aí, justamente depois que essa imagem, que o desabafo desse dono, que o Marcelo fez ali nas redes sociais, contando que era algo que ele costumava fazer sempre, que mora ali do lado, que nunca tinha acontecido com ele algo dessa forma, ele começou a compartilhar nas redes sociais e várias outras pessoas começaram a ir lá nessa postagem e falar: olha, aconteceu comigo, eu vi isso acontecer também com outro animalzinho. E até uma mulher disse para ele que quando foi socorrer um desses animais, também foi atacada. A gente conversou agora há pouco, Viviane, com o Marcelo, e ele vai explicar pra gente como é que foi essa dinâmica, já que era algo bem tranquilo para eles no dia a dia, no final de semana, levar esses animais justamente para nadar ali na beira do lago. Vamos ver. Foi uma coisa muito rápida, certo? Na hora que ela saiu da água, tinha um arbusto com umas 30 capivaras, a maioria delas fugiu e 2 atacaram ela rapidamente, certo? Eu tive que intervir e deu no que deu, né? Naquela hora ali, como é que foi a cena para você? Não, terror. Tudo muito rápido e você fica meio sem ação, você tem que agir imediatamente, certo? E a cachorra ficou destruída, ela foi operada, ficou 4 horas na mesa de operação, certo? E agora está toda costurada. Ali, se você não intervém, o que você acha que podia ter acontecido? Ela teria morrido na hora, em 1 minuto, 30 segundos ela morreria. Já pensou o desespero, Viviane? Você está ali vendo um animal que hoje a gente vê, claro, o animal convive dentro de casa, tem um vínculo semelhante ao de um familiar, você vê sendo atacado ali, claro, ele não pensou 2 vezes, entrou no meio da luta ali para conseguir salvar a Gaia. A gente ouve muito falar, Viviane, em superpopulação de capivaras aqui no Lago Paranoá. Agora a gente até estava esperando conseguir encontrar alguma para mostrar para vocês, mas infelizmente a gente não conseguiu. Mas aí a gente foi atrás para saber o que acontece. Será que realmente existe uma superpopulação de capivaras aqui no Lago Paranoá? E o Instituto Brasília Ambiental IBRAM informa que o estudo referente às populações de capivaras e carrapatos estrela na orla do Lago Paranoá, promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Ambiental e também a Universidade Católica de Brasília, financiada pelo Fundo Único do Meio Ambiente do Distrito Federal, foi finalizado. E os resultados preliminares indicam que não há uma superpopulação na orla do Lago Paranoá. Só que, no entanto, esse produto entregue ainda está em análise pela SEMA e tão logo sejam avaliados, serão divulgados.
Detalhes como dados atualizados do monitoramento, quantas capivaras foram contabilizadas e a área de registro devem ser requisitadas pela SEMA. É importante frisar que o Instituto Brasília Ambiental e a SEMA não fazem o manejo das capivaras, tampouco mudam elas, considerando que são espécies nativas do Cerrado e que acessam o espelho d'água por meio dos afluentes naturais que abastecem a faixa de vegetação ao torno da orla aqui. Nesse sentido, a convivência entre a fauna nativa, na qual se inclui essa capivara, a espécie humana e doméstica, elas são permanentes, não tem como tirar essas capivaras daqui. Mas aí, Viviane, a gente entra no outro ponto. Como é que a gente convive, até onde é seguro esse contato, já que a gente viu aí, por exemplo, que um nado ali no lago, que era para ser um passeio tranquilo de domingo, por pouco não se transformou em uma tragédia. Então, para isso, a gente veio até aqui o batalhão da Polícia Ambiental, justamente para falar com o Tenente Moreira até onde a gente pode ir, até onde é seguro, né, Tenente, esse contato, já que é importante lembrar o seguinte: somos nós que estamos invadindo a Casa das Capivaras, né, boa tarde? Boa tarde, exatamente. Aqui no Lago Paranoá é o habitat natural, né, dessas capivaras, né? E a capivara, ela tem uma tendência de autodefesa e defesa do bando, que foi o que provavelmente aconteceu. Então ela vai se sentir de alguma forma ameaçada por estar ali nesse seu habitat e vai, né, ter uma tendência de defender o seu espaço e defender porventura um filhote que esteja por ali no bando. Tenente, de que forma a gente pode tentar ter uma convivência harmoniosa, digamos assim? Eu quero nadar, não posso, eu paro de nadar, ou que avaliação eu faço? Igual, a gente está aqui numa parte, ao meu olho, a gente está aqui já há um bom tempo, a gente não viu nenhuma capivara. É seguro nadar aqui, trazer o animal para nadar? A capivara, ela não vai atacar de maneira deliberada nem o ser humano e nem o animal doméstico, que foi o caso que aconteceu, a não ser que ela se sinta ameaçada. Então, se visualizar um bando de capivara que esteja ali com filhote, não deixar o animal doméstico se aproximar. A gente orienta que o animal doméstico sempre esteja com a coleira e com a guia. Então o animal doméstico, ele vai sentir a curiosidade, ele tem um cheiro ali do animal silvestre, então ele até pode ser que vai conferir ali pela curiosidade mesmo. Já o animal silvestre não, né? Ele tem uma tendência ali de autodefesa e defesa do bando. Às vezes não é nem pela maldade, para querer atacar, a gente vê muito cachorro que chega para outro para brincar ali na alegria, na empolgação, mas o instinto da capivara, principalmente se tiver com um filhote ali, vai ser de atacar, porque ali ela se sente ameaçada. Exatamente, né? O cachorro ali que está entrando no habitat dela, né? Então pode ser que ela se sente ameaçada em razão dos filhotes, pode ter sido uma mãe que esteja com filhotes, ou um líder, um macho líder do bando. Então orienta que ao visualizar qualquer bando de animal silvestre que seja principalmente a capivara, que retire o animal doméstico dali, não deixe se aproximar, até para segurança do próprio animal, até para contaminação cruzada também do animal silvestre. A capivara, ela carrega vários carrapatos, né, entre eles o carrapato estrela, que é um dos vetores aí da transmissão da febre maculosa. Então, para a saúde do próprio animal doméstico, do humano também, e principalmente para o animal selvagem, né, um animal que é nativo desse espaço, que o espaço é dele. Então, Tenente, recapitulando, cheguei ali na orla do lago para nadar. Reparei que ali tem um bando de capivara, principalmente se ali no meio tem uma pequenininha, um filhote, é melhor procurar outro lugar. Melhor procurar outro lugar, tentar se afastar, prender ali o cachorro, o animal doméstico, que provavelmente vai latir, vai estar curioso dali. Então, prender o animal, colocar na guia, na coleira e tentar procurar um outro lugar que não esteja ali com as capivaras. Perfeito, viu, Tenente? Obrigado pela participação do senhor. É isso, Viviane, a gente tem que lembrar que apesar da gente achar que são muitas capivaras, até porque elas não têm predadores naturais aqui no Lago Paranoá, são topo de cadeia, ou seja, elas se reproduzem com muito mais facilidade. Segundo esse estudo apresentado agora para o IBRAM, ainda em fase preliminar, não existe uma superpopulação por aqui, mas tudo ainda segue avaliando e a gente, claro, precisa ter um convívio ali com segurança para as duas partes. Mesmo que seu cachorrinho, às vezes, é aquele pequenininho, curioso, justamente nesse instinto ali, sentir o cheiro de querer saber o que tem ali perto, ele pode estar se colocando em risco. Então, a guia é importante por isso. Você consegue controlar até onde seu animalzinho vai ou, às vezes, puxar para sair correndo.
Mas o detalhe principal que a gente viu agora na entrevista do tenente é justamente esse. Chegou ali na beira do lago, reparou que tem várias capivaras, já é um alerta. Reparou que no meio desse bando tem algumas pequenininhas, alguns filhotes, aí já é melhor você procurar outro lugar, até mesmo por uma questão de segurança. Porque assim como o instinto humano de querer defender no instinto animal, esse instinto é ainda mais forte. A mãe muitas vezes vai partir ali para cima na intenção de defender a capivarinha pequena, como eu já vi muitas vezes ali na beira do lago, na ponte JK. Tem uma parte ali justamente que é a prainha, onde as pessoas vão para tomar banho, mas elas estão lá às vezes. Então é importante tomar esse cuidado, você garante a sua segurança e até mesmo a dos próprios animais, né, Viviane? Com certeza, e Michael, o Golden Retriever é uma raça que gosta de água, né? Gosta de nadar, é uma raça brincalhona. Então, muito provavelmente estava ali, tentou ali brincar, mas também a capivara, no instinto dela, achando que ia ser atacada, acabou se defendendo, né? Bom, a notícia boa é que a Gaia está se recuperando aí bem, apesar de com muitos ferimentos ali, mas a gente pode dizer que nasceu de novo, né? Porque aquele tanto de capivara que você falou que tinha na hora do ataque, a gente pode falar que ela realmente viveu novamente. Obrigada, viu, Maicon? Até já. E olha, foi divulgado o laudo do Instituto Médico Legal que apontou a causa da morte de uma paciente que caiu da janela de um posto de saúde de Ceilândia. Vocês vão lembrar desse caso? A Cidalva Prates Guedes, de 53 anos, ela estava internada na UPA de Ceilândia com um quadro grave de dengue e num surto ela acabou caindo da janela. Isso foi no dia 14 de março. Vamos conversar agora com a Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Qual foi o resultado desse laudo? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, o resultado foi traumatismo craniano por ação compatível à queda. Ou seja, ela morreu porque ela realmente caiu ali da janela e acabou batendo a cabeça no meio-fio. Então, a morte foi provocada pela queda e não pela dengue, né? Ela procurou ali a unidade de saúde para tratar uma dengue. Essa dengue ela acabou evoluindo para uma dengue hemorrágica. Ela começou a ter diversas complicações e ela, no dia 9 de março, ela acabou pulando ali da janela e caindo, batendo a cabeça, né? Inclusive, vamos conversar aqui agora com a filha dela, para explicar melhor toda essa história. É a Andressa Guedes Araújo, que está aqui ao meu lado. Andressa, é uma história, assim, até difícil de acreditar, né? A sua mãe foi até o hospital, estava com dengue, o quadro dela começou a evoluir e, de repente, ela pula da janela. O que a família acredita que aconteceu ali no hospital? Bom, nós acreditamos, assim, de fato, numa negligência médica, tá? Eu acompanhei minha mãe sendo transferida para a sala vermelha. Ela estava acordada, ela estava bem, tá? Eles transferiram minha mãe para a sala vermelha apenas por precaução, para acompanhar, né, a evolução da dengue. Né? E aí, à tarde, nós visitamos, a minha mãe estava bem, estava se alimentando normalmente. E aí, à noite, nós fomos ao hospital para saber notícia, como ela estava, e soubemos, né? Não nos ligaram nada, e soubemos que ela havia tido um surto, né? E havia pulado da janela. Mas, assim, nós acreditamos em total negligência da UPA, dos servidores da UPA, porque não contiveram ela, não medicaram se ela estava, de fato, com um problema no fígado, né, em decorrência da dengue, e que gera, né, pelo que a gente pesquisou e que alguns médicos falaram, gera mesmo esse delírio, essa confusão mental. Se eles são médicos, gente, eles deveriam saber que haveria um risco, né? Minha mãe não poderia ter sido deixada sozinha em momento algum. E quando me tiraram da sala vermelha, eles falaram, olha, pode ficar tranquila, aqui não pode ficar ninguém, você tem que sair e aqui tem médico, tem uma equipe que fica somente nessa sala, né? Então, assim, eu deixei a minha mãe lá sobre o cuidado, né, da UPA, sobre o cuidado, eu acreditando que eles iam cuidar da minha mãe, não deixar que isso acontecesse, nunca imaginei, na verdade. Né? E assim, a altura parece não ser alto, gente, mas é quase 2 metros. A minha mãe teve segundo o laudo aqui, teve um corte de quase 8 centímetros. Tá? Minha mãe chegou no hospital de base 5 horas depois, não socorreram minha mãe de imediato. Tá? A queda, a gente estima que foi por volta de 8 da noite. Minha mãe só foi socorrida, chegou ao hospital de base 2 da manhã, ou seja, quase 5 horas depois. Minha mãe só foi atendida no hospital de base. Minha mãe chegou ainda com a cabeça aberta. Entende? Então, a UPA não socorreu minha mãe, não entubou minha mãe, que foi o que o socorrista falou, né? A sua mãe não estava entubada, com pouca oxigenação,
Então, depois da queda, então a gente tem certeza que a minha mãe foi negligenciada. Se minha mãe não tivesse sofrido essa queda, minha mãe estaria viva. Ela teria recursos de tratar o fígado, de tratar a dengue, e ela não teria morrido. Se não fosse a queda, se não fosse a negligência dos médicos, da equipe da UPA, minha mãe estaria viva. A gente tem essa certeza. E foi uma sucessão de erros, né? Porque ela já vinha com sintomas de dengue desde fevereiro. Desde fevereiro, ela já tinha procurado a unidade de saúde, liberaram ela voltou, né? Foi toda uma saga até o quadro evoluir para uma dengue hemorrágica. Exatamente. Minha mãe procurou a unidade de saúde de Samambaia, fizeram uns exames, está lá, né? Se a secretaria quiser procurar, houve um exame de diagnóstico de dengue. Minha mãe foi na quinta-feira, eu mesmo levei minha mãe na quinta-feira na UPA. Eles liberaram ela meio-dia, dizendo, não, pode ir para casa, a senhora tem que aguardar, é uma dengue, os sintomas vão com o tempo, né? Vão diminuir com o tempo, a senhora pode voltar. E a minha mãe não estava se sentindo bem, ela ficou 6 dias numa cadeira, numa sala verde. Nem se pode ficar numa UPA, gente. Uma UPA é para um atendimento de 24 horas. Minha mãe ficou 6 dias numa cadeira, sentada numa poltrona. Entende? Então, assim, foi negligência mesmo. Eles não cuidaram, eles negligenciaram totalmente a minha mãe, até o ponto dela ter, né, de ter acontecido o caso, né, da queda da janela mesmo, que foi o que ocasionou a morte. Igual você falou, você acredita que se fosse só a dengue, teria revertido o quadro? Nós, famílias, temos certeza, sabe? E depois que a gente recebeu esse laudo do ML, agora a gente tem mais certeza ainda, porque aqui está dizendo que a dengue não foi a causa direta do óbito. Existiu sim, aqui fala, existiu sim problema nos rins, fígado, mas está claro, não foi a causa do óbito. Conclusão, óbito por traumatismo crânioencefálico decorrente de ação contundente, que foi a queda. A minha mãe, de fato, ela só faleceu em decorrente da queda que ela levou, né? E que, assim, o mais incrível é que o vigia nem viu minha mãe caindo. Ninguém lá de dentro viu, tá? A gente chegou, o vigia falou assim, olha, me avisaram, alguém passou e falou, olha, tem uma mulher caída ali na grama, né? Tinha um meio fio, né, de tipo do estacionamento, e ela ficou caída lá. Então, eles sequer viram a minha mãe pular. Né? Eles não viram, até hoje a gente está sem respostas, lá não tem câmera, né? O delegado Anderson está investigando, mas assim, a gente ainda está em busca de respostas, né? O inquérito está aberto e estamos buscando justiça, né? Porque a gente acredita fielmente que houve uma negligência, houve uma omissão de socorro, né? E minha mãe só chegou a falecer por causa dessa negligência mesmo. Eu queria até aproveitar, Andressa, você está aqui comigo, para falar, né, qual que foi a resposta do IGES. Eles encaminharam uma nota para a gente e eu vou ler aqui para você e também para o pessoal de casa. Segundo o IGES, como a Andressa disse, a mãe deu entrada na UPA de Ceilândia no dia 3 de março com quadro de dengue. Ela não apresentava um quadro que necessitasse de assistência de sala vermelha e, por ter menos de 60 anos, ela também não precisava de acompanhante. No decorrer do dia, a equipe identificou uma piora no quadro dela e aí sim ela foi encaminhada para a sala vermelha, né? E sendo ali assistida por todos os profissionais. Quando ela foi admitida, né, segundo a nota, ela não tinha nenhuma necessidade de contenção, ela não apresentava sinais de agitação ou de violência. Bom, a equipe da Sala Vermelha estava prestando atendimento a outro paciente e foi nesse momento que eles ouviram barulho e quando foram até lá perceberam que ela tinha se jogado da janela. O IGES disse que eles fizeram todo o atendimento ali que tinha que ser feito, encaminharam ela para o hospital de base para que fosse feita uma tomografia e eles reafirmam que não houve nenhuma omissão por parte da UPA. E também ela teve todo o atendimento ali no hospital de base. Essa é a justificativa do IGES. Então, como você disse, na sua avaliação, eles demoraram ali a atender a sua mãe depois da queda, né? Ela ficou 5 horas na UPA antes de ser transferida para o hospital de base. E eles acreditaram que a queda não tinha sido nada muito importante. Exatamente. Meu irmão foi recebido pelo Dr. Samuel, da UPA, e ele falou, olha, é só um cortezinho e a gente vai transferir sua mãe por precaução.
ele não soube nem avaliar a gravidade do estado da minha mãe. Minha mãe estava com um traumatismo crânioencefálico gravíssimo, que foi constatado pelo socorrista, tá? Eles chamaram a UTI móvel. Tardiamente, o socorrista só recebeu o pedido de ambulância meia-noite e 10, isso porque a gente perguntou para ele, tá? E eles não intubaram minha mãe, que é um procedimento básico, segundo os próprios médicos nos falaram, né? Que quando uma pessoa tem um traumatismo craniano da gravidade, que foi, minha mãe já deveria ter sido entubada na UPA. Minha mãe, eles não fizeram nenhum socorro, tá? Eles não suturaram. A minha mãe chegou ainda no hospital de base, ainda com a cabeça aberta, como eu te falei, 8 centímetros, né, de corte. Não foi uma queda pequena, foi uma queda considerável. Então, ela chegou no hospital de base, fizeram a tomografia, entubaram de imediato, porque já era para ela ter sido entubada na UPA, né? 5 horas depois ela chegou no hospital de base. Então, minha mãe chegou no hospital de base já 2 da manhã. Né? Se a queda foi 8 horas, minha mãe já chegou 2 horas da manhã. Então, houve omissão, sim. Houve omissão de socorro. Houve demora no atendimento da minha mãe, tá? E, assim, eles não prestaram a devida atenção que deveria ao caso, a gravidade. Não foi uma quedinha, como o médico falou para os familiares. Agora, o hospital de base recebeu minha mãe e nos alegou, realmente, que a minha mãe estava em estado gravíssimo, sem chance de reversão à parte cerebral. Né, diferente da UPA. Então, eu acho que eles nem sabiam que, de fato, tinha acontecido com a minha mãe, a gravidade do que era. Tá certo. Muito obrigada, viu, Andressa, pelas suas, né, informações, por ter dado entrevista pra gente. Muita força para você e para toda a sua família. Então, é isso, Viviane. Eu volto com você no estúdio. Difícil, né? A gente imagina aí também a revolta da família. Também agradeço aí a Andressa, nossa solidariedade à família toda. Obrigada, Kátia. Uma família do Sol Nascente luta na justiça para fazer o plano de saúde arcar com os custos de 2 medicamentos para anemia falciforme. Os remédios custam mais de R$50 mil e são para a Júlia, que tem 13 anos. Os pais dela conseguiram uma decisão para obrigar a compra, mas o plano recorreu. Resultado? Até hoje, ela não foi medicada e a demora fez a doença da adolescente complicar ainda mais. Um adolescente que luta pela vida. Júlia foi diagnosticada com anemia falciforme ainda bebê. A doença afeta as células vermelhas responsáveis pela oxigenação dos órgãos. O diagnóstico faz com que a menina viva de forma limitada. Eu gosto de ir em show, eu gosto de ir no cinema, eu gosto de ir no shopping, eu gosto de sair para lanchar. A menina de 13 anos conseguiu o transplante de medula no ano passado. O pai dela é compatível, mas o plano de saúde, de acordo com a família, se nega a fornecer 2 dos medicamentos necessários para o pós-operatório, o micofenolato e o tiotepa, que juntos custam quase R$50 mil. A família entrou na justiça e conseguiu uma liminar favorável, porém o plano de saúde recorreu da decisão e veio a notícia que a família não esperava. O desembargador da Justiça derrubou a liminar da compra de uma medicação, que é a tiotepa. A outra ele manteve a compra. E mesmo com a liminar, eles ainda demoraram para fazer a compra da medicação. Durante essa espera, Júlia já sofreu 2 AVCs. E para evitar que esse tipo de acidente aconteça, a menina é submetida à transfusão de sangue que acontece de 21 em 21 dias até a realização do transplante. A médica lá do transplante, ela falou: Jéssica, não adianta eu internar, a gente começar a quimioterapia e a medicação não está aqui no hospital, porque ela vai usar no dia que ela fizer o transplante de medula. A família criou uma vaquinha virtual para arcar com os custos da cirurgia, que deve acontecer em Curitiba. Enquanto a decisão não vem, eles tentam arrecadar o dinheiro deste medicamento e dos custos que terão depois. Hoje, a cura é o maior desejo de todos. A gente fica aqui na torcida para que a Júlia consiga essa medicação de alguma forma, né? Porque a gente entrou em contato com a Amil e informou que está cumprindo com a decisão judicial que determina a cobertura do medicamento, o micofenolato de mofetil, solicitado pela paciente Júlia Rocha de Araújo. Bom, a empresa, né, o plano de saúde, informou ainda
que a decisão em vigor não determina a cobertura do Tiotepa, que é outra medicação, né, conforme o atendimento da ANS, que não lista essa medicação no rol de coberturas obrigatórias ali pelo plano de saúde. Isso até foi uma discussão há pouco tempo, né, o que entrava nessa lista ou não. A AMIL esclareceu também que o Tiotepa não possui registro na Anvisa. O Centro Obstétrico do HMIB, Hospital Materno Infantil, vai ficar 60 dias parcialmente interditado para reformas. E o Bruno Silva traz as informações para a gente. Paredes e pisos do prédio vão ser reformados, além de outros serviços estruturais. Por isso vai haver algumas mudanças no atendimento às grávidas. A partir de hoje, as gestantes vindas do Guará 1 e 2 devem procurar o HRAM, o Hospital Regional da Asa Norte. Já as do Riacho Fundo 1 e 2 devem buscar o HUB, o Hospital Universitário de Brasília. Mas a Secretaria reforçou que os partos de alto risco continuam sendo feitos aqui no Hospital Materno Infantil, sem mudanças no fluxo de atendimento. Insegurança em Ceilândia, comerciantes reclamam da falta de policiamento e do número de casos de furtos e roubos ali na região. Câmeras de monitoramento das lojas não intimidam os criminosos que agem principalmente na madrugada. Esse vídeo mostra o momento do arrombamento de uma loja na QNM 18, próximo ao centro de Ceilândia. Os bandidos levaram roupas, tablets e celulares. O crime aconteceu há poucos dias e não é novidade. Nas últimas semanas, foram 6 assaltos a comércios da região. Essa aqui tá feia demais. De manhã cedinho aqui não tem quem fica. Marginal fica observando aqui direto. Aí tá feio aqui o negócio, viu? Na quarta-feira foi a vez dessa loja de utensílios domésticos. Foi o segundo episódio de assalto. De acordo com funcionários do estabelecimento, o prejuízo é calculado em mais de R$5 mil. A loja onde o Darlan trabalha fica ao lado e já foi arrombada 4 vezes em menos de um ano. No último arrombamento que teve nessa loja, eu peguei o humilhante aqui dentro da loja, carregando o micro-ondas e com o monitor na mão. As câmeras das lojas registram o movimento de bandidos logo cedo. A situação de insegurança afeta quem também frequenta o comércio. Esses dias eu fui assaltado com a minha amiga. O cara chegou, colocou a arma e pediu o celular. E se a gente não passasse, ele ia atirar. E ficou ameaçando a gente. A gente foi na delegacia, registrou a ocorrência e tudo, mas a gente foi tratado igual um lixo. Em nota, a Polícia Militar diz que faz rondas específicas nas áreas comerciais de Ceilândia e que a estratégia vem mostrando bons resultados. Além disso, teve um aumento no número de prisões de envolvidos nesses crimes nos últimos anos. Mas a corporação reconhece que os criminosos se valem da fragilidade de alguns pontos ou da ausência momentânea de viaturas para cometer crimes. Os comerciantes registram ocorrência na Polícia Civil. Eles exigem mais segurança. Eu queria que a segurança pública colocasse mais policiais no período da madrugada, principalmente de madrugada, no período de 4 da manhã às 6 da manhã. Porque todos os arrombamentos que teve nos comércios aqui da QNM 18 foi nesse horário. Ontem a gente mostrou até que ao vivo também uma loja de açaí lá em Ceilândia, onde o assaltante levou inclusive as câmeras de segurança. A situação não está fácil por lá, né? Agora, na Asa Sul, moradores estão reclamando de um poste que foi retirado do meio da rua por uma equipe da SEB, aparentemente sem motivo. Aí, para não ficar no breu, os vizinhos decidiram colocar luz por conta própria. Só que aí o consumo de energia subiu. Foi durante a manhã do dia 11 de janeiro que uma equipe terceirizada da Companhia Energética de Brasília retirou o poste de luz do bloco B da quadra 704 da Asa Sul. De lá para cá, os moradores convivem com a escuridão da noite. Márcio vive aqui há mais de 19 anos. Ele conta que o poste sempre funcionou muito bem e não entende o porquê dele ter sido derrubado. Ele não oferecia nenhum perigo para as pessoas aqui. Ele estava bem colocado, ali, bem instalado. E veio e retirar o poste, deixando a rua bem escura. Para tentar amenizar a situação, por conta própria, ele e outros moradores colocaram iluminação em frente às casas, o que gerou mais um problema para eles: o aumento no consumo de energia. Nós já pagamos muito caro a energia e agora um custo adicional com os holofotes para fazer uma iluminação pública. Dona Maria Auxiliadora fez reclamação na Administração Regional de Brasília, na ouvidoria do GDF e também na SEB. Nas mãos, ela segura a resposta que recebeu do poder público,
que alega falta de recurso para repor o poste. Ficam passando de órgão para órgão e nada se resolve. E a falta de iluminação pública não é o único problema na rua. Há 3 semanas começou um vazamento de água justamente perto do local onde ficava o poste de luz. Uma equipe da CAESB veio e fez o conserto, mas deixou o serviço assim, inacabado. Quem tem esse tipo de problema na porta da casa, fica essa encrenca e ninguém resolve. O Estado está completamente inerte. Enquanto isso, a situação fica exatamente como a resposta do GDF enviada aos moradores, não resolvida. Para quem convive com a insegurança e a falta de estrutura, fica o apelo. A gente tem que ter a oportunidade de ter os olhares do governo com relação à iluminação, à segurança, né? Então a gente pede, né, e pede esse socorro. Em nota, a SEB informou que vai enviar uma equipe para poder verificar essa situação por lá. Depois vocês contem para a gente se funcionou, senão a gente cobra de novo. A gente espera que esse problema seja resolvido e a comunidade lá também. E uma granada foi abandonada em uma área de Gramado, às margens do Lago Paranoá, ali na região do setor de clubes esportivos norte. Um perigo, né? O esquadrão de bombas da Polícia Militar precisou ser acionado para fazer a retirada do material explosivo. E a gente vai conversar agora, o Márcio Fontinelli vai falar com a gente agora sobre esse assunto. Márcio, conta pra gente, né? Ele já tem alguma pista de quem deixou esse artefato por lá? Mais uma vez, boa tarde para você, Vivi. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. A Polícia Civil está investigando para ver quem deixou essa bomba lá. E o tenente do Esquadrão de Bombas aqui do BOP, do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o tenente Nils, vai explicar para a gente como é que foi essa situação e também dar dicas para quem achar um produto que seja, que desconfie que seja uma bomba. Tenente, obrigado pela sua participação. Como é que foi essa situação? Ontem, por volta das 15 horas, o Esquadrão de Bombas foi acionado para verificar um artefato explosivo que tinha sido encontrado lá às beiras do Lago Paranoá. De imediato a gente deslocou uma equipe nossa, chegou lá, fez contato com a equipe de área, localizamos o objeto, fizemos a remoção do objeto, fizemos uma análise através de raio-x do objeto e descartamos que seria um objeto potencial explosivo, mesmo porque era um objeto, é uma granada, porém essa granada é uma granada de treinamento utilizada muito pelas Forças Armadas, só que essa granada estava inerte. Qual o grande problema? A gente não sabe como é que essa granada foi manuseada, se era algum tipo de armadilha, mesmo porque um cidadão encontrou essa granada, ele retirou essa granada do local e levou até as margens, levou até ao lado de um carro. Quando a gente recebe essa imagem, que ela está do lado de um carro, a gente imagina que possa ser qualquer coisa. Só que após análise de raio-x, análise com nossos equipamentos, detectamos que era uma granada inerte. Recolhemos a granada para fazer posterior estudo dela. Então tem um perigo aí, né, tenente? A pessoa achou a bomba e ela se deslocou com essa bomba, né? Apesar de ser uma bomba de menor potencial, né? Exatamente. Nesse caso, o que iria diferenciar ela de uma granada real é a quantidade explosiva que tem dentro dela. Ela é utilizada muito para treinamento, é uma granada inerte, porém a gente não sabe se ela foi mexida, se ela foi manuseada, ela poderia ser uma ameaça improvisada, então a gente não tem como saber até que se faça análise total desse objeto. O cidadão, no caso, ele correu o risco de ter pego essa granada e ter deslocado com essa granada para o local. O certo seria ele ter achado a granada, localizado, ligado para a Polícia Militar de imediato e não mexer no objeto, não mexer, não tocar e não remover em hipótese alguma. Tenente, nesse caso, qual que é o procedimento da polícia? A polícia provoca a explosão dessa bomba, a polícia retira de lá e leva para fazer uma análise? Qual que é o procedimento? Primeira coisa é a gente reconhecer que tipo de objeto que a gente está lidando. Se é um objeto real, se é um simulacro, se é apenas uma ameaça. No caso, a gente vai ao local, a gente identifica o objeto, a gente faz a análise do objeto através dos nossos equipamentos e a partir daí a gente toma a decisão. No caso de ontem era um equipamento inerte. Porém, várias vezes a gente encontra objetos reais que têm potencial explosivo. Daí a gente vai tomar outra situação, que seria o caso da neutralização desse objeto. Pode ser feita no local, ou se o local não propiciar isso, gerar risco, danos a terceiros, a gente pode deslocar para um outro local mais seguro para fazer essa neutralização e destruição do objeto. Tenente, para a gente poder encerrar, quando uma pessoa acha algum equipamento esquisito, alguma coisa que se pareça com uma bomba, qual que é o procedimento correto? Ligar para a polícia, é claro, mas se afastar, como é que é? O mais correto seria essa pessoa indicar o local,
sinalizar que ali tem uma ameaça, ele não mexer, não tocar, não remover. Localiza que naquele local tem uma ameaça, liga de imediato para o 190, vai uma viatura nossa diária localizar o objeto e de imediato vai acionar o esquadrão de bombas. O esquadrão de bombas vai deslocar para lá e lá a gente vai fazer a análise desse objeto. A depender do tipo de ameaça que a gente encontra, a gente pode fazer o que eu falei, a gente pode descartar a ameaça real, como a gente pode fazer neutralização ou destruição do objeto. Tá certo, obrigado, tenente. Vivi, eu volto com você. Obrigada, Márcio. E olha, falando ainda sobre bomba, né? Vamos falar sobre aquele caso que deixa a gente com... Na verdade, daqui a pouco eu falo sobre essa questão das bombas, porque também teve uma outra decisão do Ministério Público aqui sobre aquele explosivo que ficou perto ali do aeroporto, que deixaram por lá. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Vamos falar agora sobre um outro assunto que deixa a gente ali com receio na hora de viajar, na hora de despachar as malas, que é a troca de etiquetas das malas que deixou ali 2 brasileiras presas em outro país. A justiça alemã ainda aguarda o governo brasileiro enviar provas da inocência das 2 turistas goianas presas no país há mais de um mês. Elas são suspeitas de tráfico internacional de drogas. Mas uma investigação da Polícia Federal aqui no Brasil revelou que elas foram vítimas de uma quadrilha que age no Aeroporto Internacional de São Paulo. A troca das etiquetas de bagagem é feita numa área restrita a prestadores de serviço das companhias aéreas no aeroporto mais movimentado do Brasil. No canto da tela, é possível ver o momento em que o funcionário substitui a identificação de uma das malas dentro de um container de transporte. A etiqueta desta outra, de cor rosa, já havia sido trocada. As bagagens pertenciam às brasileiras Kátina Bahia e Giane Paulini, que saíram de Goiânia para uma viagem de férias na Alemanha e faziam escala em São Paulo. Elas foram detidas há mais de um mês quando desembarcaram no aeroporto de Frankfurt por suspeita de tráfico internacional de drogas. Nas malas que chegaram ao destino, etiquetadas com os nomes das brasileiras, havia 40 quilos de cocaína. A Polícia Federal, aqui no Brasil, já enviou às autoridades de Frankfurt fotos e relatórios das investigações que comprovam que Kátina e Giane foram vítimas da quadrilha. Mas para libertá-las, a justiça alemã pediu que todas as evidências sejam enviadas pelo governo brasileiro, por meio do Itamaraty ou do Ministério da Justiça. Para o Procurador-Geral da República, o caso teria sido solucionado se o Brasil já tivesse concluído o processo de adesão à Agência Europeia de Cooperação Judicial. Já poderia ter superado esse assunto e as 2 brasileiras não ficariam há mais 15 dias ou um mês presas indevidamente. A irmã de Kátina disse que vai para a Alemanha junto com a advogada das brasileiras. A gente quer visitá-las e o nosso maior sonho é trazê-las de volta com a gente para o Brasil. Então é isso que a família espera e eu peço muito a Deus que quando elas forem soltas a gente esteja lá para recebê-las no nosso braço, que é o local de onde elas nunca deveriam ter saído. O que aconteceu com Kátina e Giane aqui no aeroporto de Guarulhos pode acontecer também com qualquer outro passageiro que despache a bagagem. Mas algumas medidas tomadas na hora do check-in podem dar ao viajante mais segurança e servir como prova contra uma possível fraude. A recomendação deste especialista em seguro de viagens é ter o registro da mala com a identificação da companhia e do passageiro no balcão de despacho, tirando fotos ou fazendo vídeos. Olha aqui, montei minha mala, olha aqui como que eu estou despachando a mala. Pronto, um vídeo de 10 segundos, você tem uma prova que é irrefutável. Você tem um vídeo demonstrando a sua bagagem e as etiquetas, né, que você colocou. Olha, a empresa que administra o aeroporto de Guarulhos afirmou que o manuseio de bagagens é de responsabilidade das empresas aéreas. A Latam, companhia pela qual a Kátina e a Giane viajaram, disse que colabora com as investigações e que nenhum dos funcionários envolvidos pertence à empresa. O Itamaraty afirmou que o Consulado-Geral do Brasil, em Frankfurt, presta assistência às brasileiras. O Ministério da Justiça ainda não respondeu sobre o envio das provas da inocência delas às autoridades alemãs, que já devem estar lá agoniadas esperando por isso, né? E agora sim, essa notícia que eu te falei sobre a bomba, né? O Ministério Público do Distrito Federal pediu a condenação dos 2 homens acusados de colocar explosivo perto do aeroporto de Brasília, isso no final do ano passado. A promotoria pede que Jorge Washington, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza
cumpram de 3 a 6 anos de prisão e multa. 2 deles estão detidos desde janeiro. Em dezembro do ano passado, eles colocaram essa bomba em um caminhão que transportava querosene de aviação perto ali do aeroporto, para você relembrar aí desse caso. E o terceiro envolvido, o Wellington Macedo de Souza, continua foragido. E a nova defesa do ex-ministro Anderson Torres pediu que ele seja solto. Os advogados afirmam que a liberdade de Torres não prejudicaria as investigações, já que ele não ocupa mais um cargo na administração do Distrito Federal. Relatam também que ele teria entrado em estado de tristeza profunda, que as filhas estão abaladas e que a mãe está com câncer. Torres está detido há cerca de 90 dias, após o ministro Alexandre de Moraes decretar a prisão por indício de omissão naqueles atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro. E olha, a campanha de vacinação, a campanha nacional contra a gripe, começou em todo o país. E o Ministério da Saúde espera vacinar pelo menos 90% do público-alvo. O César não perdeu tempo. Primeiro dia de campanha e ele já garantiu a proteção contra a gripe. Depois que eu comecei a fazer a vacina, eu já passei a não me gripar mais como antes. Só um resfriadinho leve. O imunizante protege contra 3 tipos de influenza, reduzindo o risco de quadros graves da doença. A campanha vai até 31 de maio e não há restrição para a aplicação da vacina da gripe junto com a bivalente da Covid-19. Neste momento, são vacinados os grupos prioritários, como idosos, trabalhadores da saúde, crianças entre 6 meses e 6 anos, gestantes e puérperas, indígenas, professores e pessoas com doenças crônicas. O cronograma e a ordem de aplicação são definidos pelos governos locais. No Rio de Janeiro, a campanha será realizada em uma só etapa. A meta é imunizar quase 7 milhões de pessoas. Na cidade de São Paulo, a vacinação foi dividida em 2 fases. O público-alvo será ampliado a partir do dia 17. Faz uns 5 anos que eu não tenho gripe. É um risco, né, que corre, então eu aconselho que tomem, né? Porto Alegre começou com os idosos. A equipe que vacina da Covid e da influenza é a mesma equipe. Para evitar, então, essa aglomeração, a gente optou por iniciar com esse público que a gente sabe que é o público que mais interna, decorrente, né, da influenza. A Sociedade Brasileira de Imunizações alerta que nos Estados Unidos houve aumento de circulação dos vírus da Covid, da gripe e do sincicial, que causa bronquiolite. A partir do momento que também começa a circular esses outros vírus, também vai pegar pessoas que estão vulneráveis para esses vírus. Então, a forma de proteção é através da vacina. E aqui no DF, você pode depois procurar lá no site da Secretaria de Saúde para ver quais são os pontos onde estão sendo feitas essas vacinas da gripe. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, eu já volto. A gente vai conversar ainda sobre esses atos de violência nas escolas. Vamos conversar ao vivo com uma psicóloga para tirar dúvidas, orientar pais e alunos que estão com medo de ir para a escola justamente por conta dessas ameaças em redes sociais. Espera, é rapidinho. Olha, foi registrado mais um ataque em escola, dessa vez em Manaus. Um aluno feriu uma colega a facadas num colégio particular. Ele foi apreendido pela polícia. O ataque aconteceu no início da tarde desta segunda-feira. O adolescente de 12 anos alegou que queria se vingar por ter sido alvo de bullying. Ele dizia que ele queria matar 5, ferir 7 e se tivesse arma de fogo ele ia para o confronto com a polícia para morrer. O aluno desferiu golpes de faca no braço de uma colega que foi atendida pelo SAMU e liberada. Os pais afirmam que já haviam entrado em contato com a escola para relatar as constantes ameaças sofridas pelos filhos e o possível ataque, mas nada teria sido feito pela direção. E eu tô desde o início do ano falando que a escola, que aqui na sala dele, estava tendo muito bullying, muito bullying. Teve uma menina que saiu agora, recente da escola, que ela fez bullying com todo mundo. E esse menino surtou, começou a ir por causa dessa menina. O adolescente foi encaminhado a um centro para menores infratores. A escola suspendeu as aulas e afirmou que dará total suporte aos estudantes e familiares.
O SBT tentou ouvir a escola sobre as denúncias feitas pelos pais, mas não obteve respostas. E aí esse ataque se soma aos casos recentes de massacre em São Paulo, em Blumenau, que vem causando pânico em pais, alunos, professores, isso em todo o país. Ameaças que são reais, outras que são apenas com o intuito de assustar ou suspender uma aula, estão sendo divulgadas em redes sociais, têm deixado escolas e os governos também em alerta, né? Medidas estão sendo tomadas para poder garantir a segurança no ambiente escolar, inclusive aqui no DF. A gente vai conversar agora ao vivo com a Kátia Gomes. Ô, Kátia, conta pra gente, olha, ontem aqui um adolescente de 14 anos foi apreendido no Paranoá por disseminar essas mensagens. E aí é importante a gente deixar claro que mesmo sendo menor, tem consequência para quem faz esse tipo de ameaça. Pois é, Viviane, tem consequência e não só para o adolescente. Às vezes, os próprios pais podem responder também pelo crime cometido, né, por essas crianças ou adolescentes. Nesse caso que você falou do Paranoá, esse aluno foi identificado, ele tinha colocado, inclusive, o dia que cometeria esse ataque. E segundo a polícia, quando isso acontece, geralmente é um alarme falso, ele não vai fazer nada, ele quer mesmo só assustar. E existem situações, acredite se quiser, que o aluno faz isto porque tem prova na escola ou tem alguma atividade ali valendo nota, e ele faz isso justamente para a prova ser cancelada. Mesmo assim, mesmo sendo um alarme falso, se esse adolescente for identificado, ele vai responder sim, ele pode inclusive ser apreendido. E para falar justamente sobre isso, né, quais são as penalidades que esses adolescentes podem cumprir caso ele faça alguma ameaça, mesmo que não for verdadeira, ou um atentado, eu vou conversar agora com o delegado da DCA2, que é a Delegacia da Criança e do Adolescente aqui de Taguatinga, que é o Juvenal Oliveira. Delegado, uma boa tarde, né? Infelizmente, hoje pela manhã também teve mais um caso de ataque que foi em Goiás, né? Foi, deixa eu ver aqui, onde foi a cidade? Santa Terezinha, é isso? Santa Teresa de Goiás. Um adolescente de 13 anos, ele foi apreendido ali depois de ter esfaqueado duas colegas de escola e, nesse caso, não teve nada grave. A gente tem percebido, né, que depois do ataque de Blumenau, vem aumentando mais ainda essas ameaças, essas ocorrências de ataque. Não quer dizer que todas essas ameaças são verdadeiras. Vocês têm identificado que muitas ameaças são falsas, inclusive. Correto. A maioria é falsa, né? O aluno ou quer chamar atenção ou quer evitar que haja aula ou até prova na escola. Então, a polícia está sempre monitorando. Nós temos a Delegacia de Repressão ao Crime Cibernético, a DRCC, que está monitorando as redes sociais, né, e está avisando de imediato as DCAs. Então, está tudo sendo monitorado. A Secretaria de Segurança Pública também está com a ação, com a inteligência toda envolvida nisso. Então, a polícia e a Secretaria de Segurança Pública está tomando todas as medidas para evitar que ocorra algum tipo de massacre, algum tipo de ocorrência mais grave. Delegado, nesses casos, né, o aluno vai lá e posta, vai ter um massacre amanhã, avisa ali a data. Principalmente nesses casos, a polícia já tem percebido que é de fato ali para acabar com a aula, porque nada acontece. Sim, porque quem quer fazer não vai ficar avisando o dia nem o local que vai ocorrer de fato um massacre, né? Então, quando se põe a data, mesmo assim a polícia vai até o local, reforça o policiamento, mas a gente vê que na maioria, quando eles dão o local e a data, é alarme falso. As consequências, né? Esse adolescente mesmo fazendo sua ameaça, como foi no caso lá do Paranoá, pode ser apreendido, pode responder, os pais também? Sim, os pais é só no âmbito civil, né? Civilmente com indenização. Tanto se causou prejuízo a alguém ou até a própria escola. Agora, o adolescente, mesmo que não pratique ou tente praticar o dito massacre ou algum tipo de ameaça, ele responde por ato infracional de ameaça ou então de falso alarme, que é uma contravenção penal. E aí ele pode ser submetido a uma medida de liberdade assistida, ou se for uma coisa mais grave, né, de ameaça à vida de alguém, até, se o juiz entender, internação até de 6 meses a 3 anos, normalmente é de 6 meses e ela pode ser revista também, de 6 meses. Se for mais de 6 meses, ela é revista, de 6 meses ela é revista. Pois é, é importante reforçar isso, que a polícia não está vendo essas ameaças como uma simples brincadeira.
é sério, o adolescente fica ali, né, com a ficha suja, fica com a ficha com ocorrência policial na adolescência, pode ser apreendido, então isso é muito sério. Sim, é sério, e eu oriento que os pais estejam monitorando os filhos, né? O que o seu filho está vendo ou assistindo nas redes sociais, o pai tem que estar sabendo, mesmo porque a maioria dessas redes sociais, a pessoa, para se inscrever, ela tem que ter mais de 18 anos, a maioria dos adolescentes mente a idade, a data de nascimento, para poder se cadastrar no Facebook, no Instagram e outros. Pois é, inclusive o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou um canal exclusivo para receber esse tipo de informação, né, de ameaça ou de ataque. Esse canal foi aberto. A Polícia Civil aqui do DF também tem recebido muitas denúncias? Sim, nós temos o 197, né, que é da denúncia da Polícia Civil, então a pessoa pode ligar e fazer a denúncia mesmo sem se identificar. Tem aumentado, delegado, esses últimos dias, as denúncias de ataques? Sim, porque é um modismo, né? As crianças tendem a imitar, a replicar. Então, acho que quanto mais divulgar, a imprensa mais divulgar, vai dar mais ênfase para isso continuar. Então, acho que não tem que ficar dando muito ibope, não. Só dizer que a polícia está investigando e que vai ser responsabilizado quem estiver fazendo essas coisas. É importante até reforçar que vocês têm feito monitoramento não só ali nas escolas, né, presencial, principalmente também pela internet, rede social, tudo está sendo monitorado. Sim, inclusive eu lendo na imprensa, eu ouvi dizer que o próprio Estados Unidos, que tem uma experiência maior desses ataques às escolas, estão colaborando com o governo brasileiro para investigar. Pois realmente é uma questão que precisa mesmo de atenção, como o senhor falou. Adolescente ali acaba seguindo um, imitando o outro, acha que aquilo ali é engraçado, mas é crime. É um ato infracional e ele vai responder. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Viviane, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta para o delegado? Na verdade, Kátia, eu achei importante demais trazer essas informações, porque a gente fala isso, né? Realmente, ficar mostrando, né, esse tipo de ação pode não ser interessante para poder estimular alguma ou outra ação parecida, mas é importante a gente trazer nessa linha aí que você conversou com o delegado, que é justamente para dizer para esses adolescentes que isso não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira e pode ser punido. Então, é muito pior do que fazer uma prova, né, Kátia? Obrigada, viu, pelas informações. E olha, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o ataque na escola de Manaus, que aconteceu ontem, pode ser resultado desse efeito multiplicador dos casos das últimas semanas. E aí, Flávio Dino se reuniu com representantes das plataformas de redes sociais para tentar encontrar também mais uma solução para esses casos. A reunião durou cerca de 2 horas. O governo federal solicitou às plataformas o monitoramento ativo de conteúdos que estimulem a violência nas escolas e apoio para excluir postagens com ameaças identificadas pela polícia. Oportunistas vão ensaiar o argumento falso de que nós estamos tentando de algum modo limitar a chamada liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo pânico e fazendo ameaça contra a escola. O ministro da Justiça destacou que uma das plataformas está resistente aos apelos do governo, mas não revelou o nome da empresa. O termo de uso foi citado como argumento para não responsabilização pelo conteúdo dos usuários. Não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Segundo o Ministério da Justiça, o monitoramento das redes sociais seguirá reforçado até o dia 20 de abril. Isso porque há menções nas plataformas sobre uma celebração ao ódio e à violência que deve ocorrer nesta data em diversos países. Flávio Dino afirmou que não foram localizadas ameaças concretas no Brasil, mas que a checagem seguirá mais intensa. O ministro afirma que é preciso evitar o efeito de espelhamento dos ataques e citou o caso ocorrido nesta segunda em Manaus. Isto serve de referência de que pode ter um efeito de espelhamento, um efeito multiplicador em curso, que nós não sabemos até onde isso vai. O que eu posso falar é do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo ação policial, com força. 2 semanas depois do assassinato de uma professora, a parte das aulas foi retomada naquela escola estadual onde houve o crime. Os estudantes, pais e funcionários vão passar por um plano de acolhimento, que é muito importante, né? Muitos ainda estão traumatizados com um ataque executado por um aluno.
Dos 90 alunos de 3 turmas, somente metade retornou à escola. O restante é esperado nesta terça-feira. Dona Neuza não foi trabalhar só para acompanhar o filho de 13 anos. Essa noite praticamente nem dormi pensando nesse retorno hoje, né, com ele, que foi justamente na sala dele o acontecido, né. Os responsáveis puderam estar ao lado dos alunos. Durante toda essa semana, além das aulas normais, uma programação especial, com rodas de conversa, oficinas e jogos, será feita para acolher aqueles que ainda estão com medo. Um trabalho também será direcionado aos funcionários. Essa professora foi uma das 3 feridas no ataque. O coração disparou um pouquinho, mas depois já me acalmei. Chorei bastante, fiquei muito emocionada, já ganhei uma cartinha do aluno. A professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, foi morta a facadas no dia 27 de março. O autor do ataque, um aluno de 13 anos, está internado em uma unidade da Fundação Casa. O policiamento foi reforçado em torno da escola. A Secretaria da Educação promoveu uma reforma no prédio que ganhou novas cores. E os estudantes levaram para casa um vasinho de flor. Tem uma preocupação, sabe? Então eu acho que vai ser mais fácil depois, para quando for realmente voltar nas lições, vai ser mais tranquilo. Agora, pelo menos por um tempo, essa escola vai estar segura. A gente se preocupa realmente em outras, né? Para esta especialista, não dá para esquecer o que passou, mas saber lidar com os sentimentos faz toda a diferença. As nossas palavras, elas literalmente nos ajudam a verbalizar o que a gente está sentindo. Então sai de dentro de mim e eu ponho isso para fora. A ressignificação, ela envolve um novo começo, dar um novo sentido àquele lugar da minha relação com a escola. Importante, né, esse apoio, esse acolhimento também nesse momento. E com essa onda de ataques, os grupos de pais das escolas estão bombando também com mensagens. Alguns estão preocupados ali com medo de mandar os filhos para a escola, muitos filhos com medo também de ir, sabendo dessas ameaças, mesmo que algumas não sejam na própria escola. Então vamos conversar ao vivo com a psicóloga Andréia Arruda. Andréia, boa tarde para você. Primeiro, obrigada pela participação aqui com a gente. Boa tarde, Viviane. Obrigada por esse espaço também de troca e para que a gente possa crescer nesse quesito aí também. A gente agora há pouco, né, conversou ali com o delegado para ele falar quais são as punições com relação a esses adolescentes que fazem esse tipo de ameaça. Agora vamos cuidar um pouquinho também, né, dessa parte psicológica e emocional, porque os pais estão preocupados. Então, qual a orientação que a senhora pode dar para esses pais nesse momento? Viviane, eu escutei a fala, né, do delegado e o que ele traz ali, um pouquinho no final, trata-se do efeito contágio, né, que tem efeito aí multiplicador desse tipo de ação. Mas o efeito contágio, ele também tem efeitos multiplicadores de questões assertivas, né? O efeito multiplicador, esse efeito contágio, ele fala que a pessoa replica as emoções, as crenças e comportamentos influenciados por outras pessoas, né? Então, é importante a gente pensar em questões macro, que fala aí da questão do Estado, aparelhar. A gente tem os equipamentos do terceiro setor, que vem fazendo um trabalho também, políticas públicas, não só de punição, né, que a gente trata aqui como consequência de um ato irresponsável, mas também de acolhimento, de uma atuação mais assertiva, resolução de conflitos, da saúde mental. Isso é tudo no campo do macro, né? Inclusive para apoiar as escolas. Aqui no Distrito Federal, um apoio às escolas é a articulação com a rede social local, onde tem diversos aparelhos públicos, privados, do terceiro setor que podem e vão indicar dentro da própria comunidade apoio para o adolescente, apoio para as famílias, apoio para o próprio ambiente escolar, como por exemplo, palestras, né? E esse efeito contágio do que vem acontecendo no nosso ambiente escolar, ele precisa ser estruturado para que os jovens tenham esse lugar de fala, né? Como a profissional acabou de falar, essa ressignificação, ela não é apenas para quem passou pelo ato, ela é para toda a comunidade escolar,
seja de Brasília, de outros estados, mesmo que não tenham nenhum episódio. Antes que esses episódios comecem a se replicar, a se duplicar, nós precisamos falar sobre isso nesses ambientes. Então, essa troca no ambiente escolar, essas rodas de conversa, preparar esse jovem para que ele possa falar sobre isso e organizar os pensamentos e comportamentos dele. Na posição micro, a gente vai lá para a educação parental, para os pais mais atentos, né? Como foi dito, muitas vezes, por exemplo, uma criança de 10 anos precisa de um aparelho celular para falar com os pais, para dizer como é que está encaminhando o seu dia, como é que vai para casa. Mas é importante os pais entenderem que essa criança de 10 anos, ela precisa de suporte nesse celular, nas redes sociais, nos jogos. Então, o pai, a mãe, ele pode conduzir o adolescente, inclusive, a explicar para o pai como é que funciona. Filho, como é que funciona o Instagram? Como é que funciona outras redes sociais, WhatsApp? Perdão por estar falando o nome, mas como é que funciona? E aí o adolescente tem esse tempo de convívio com o pai passa a ter maior conhecimento sobre essas redes sociais e ele pode cooperar com o filho mesmo no ambiente digital, né? O fato de oferecer um aparelho para as crianças e adolescentes não significa que esse adolescente sabe como utilizá-lo da maneira assertiva. Você está falando aí justamente dessa questão, então, né? Já que você trouxe as redes sociais, que hoje acaba sendo inevitável a partir de uma idade, né? A gente realmente, eles já entram nessa, né? Já tem algum celular, já estão inseridos nesse contexto. Então, eu quero te perguntar o seguinte, há alguns sinais, né, que os pais, os professores, os coleguinhas ali podem ficar atentos para identificar se está acontecendo algo diferente com esse aluno, com esse colega, isso trazendo tanto para dentro de casa quanto para a escola? Mais uma vez a gente vai trabalhar questões macro e micro, né, Viviane? Porque o diálogo doméstico, domiciliar, ele precisa ser uma escuta atenta, né, como a gente chama. E essa escuta, ela vai sugestionando como foi seu dia na escola, como é que estão os seus amigos, né? Se a gente observa o isolamento ali social, né, falta de rede de apoio fora do ambiente digital, a gente precisa ficar atento a esse adolescente. Ouvi-lo, a escuta ativa é que vai ali conduzir as ações. E a partir disso buscar esse apoio na escola, na rede de saúde mental, com outros exercícios para o jovem, para a criança, atividades contraturno, né, são importantes para essa interação mais saudável, né? Na escola, não há como a gente saber o que é real e o que é imaginário, né? Como o delegado falou, na maioria das vezes, quando isso é dito, não é executado. Porém, quando um adolescente fala sobre isso, nós já precisamos ter atenção. Alguém que fala sobre isso está demandando um olhar mais proximal, está demandando uma atenção. Então, isso precisa ser ouvido. E aí, o que eu faço com isso é dar suporte para esse adolescente. Nós não podemos esquecer, Viviane, que nós estamos lidando hoje com crianças e adolescentes que estão em formação. Esses dois indivíduos estão em formação. E não podemos negligenciar também a nossa sociedade. O como a sociedade está extremista, a falta de inteligência emocional que os adultos estão praticando aí nas suas relações, resolver com os problemas com agressividade, com ganhos rápidos, a busca do prazer imediato. Isso é um mal social. E aí, o adolescente e a criança são os pacientes identificados, né? Quando a gente fala de questões de violência, resolver diretamente, sem o suporte do Estado, sem o suporte da lei, né? Isso tudo vai reverberar aí na nossa adolescência, na nossa infância. Essa atenção é importante, né? Às vezes não só de perguntar ali como é que foi, mas o tempo, né? O tempo com os filhos ali, porque nem sempre ele lembra de contar na hora o que está acontecendo, mas na conversa
acaba soltando alguma coisa que a gente tem que estar atento. Agora, André, eu queria te perguntar agora sobre essa questão muito específica que a gente está vivendo, né? Porque os pais estão preocupados, existem algumas mensagens circulando aí nas redes sociais sobre algumas coisas para a semana que vem, e os pais estão preocupados, os filhos também. E a gente sabe que muita informação a gente às vezes não deve contar ou falar ali, né, para os filhos, mas eles acabam sabendo na escola por um amiguinho ou acaba passando na frente da televisão e escuta. Então está muito difícil você segurar algumas informações da criança. Então, como que os pais devem, nesse momento, lidar com os filhos em relação a todos esses atos que a gente vem comentando aqui, que estão acontecendo pelo Brasil todo? Graças a Deus aqui no DF a gente não tem nenhum caso. Então, Viviane, a gente está falando aí de uma questão neurofisiológica, que é o estado de alerta. Após essas vivências aí, o corpo ele entra em estado de alerta. Então, ele começa a emitir ali uma série de comportamentos que são respostas de fuga, de proteção, autopreservação, essa preocupação. E tem a relação de empatia. Foi numa escola, meus filhos estão numa escola, o adolescente pensa, eu estou numa escola, né? Como uma mãe citou que o jovem fez aquilo por conta de um bullying de uma colega. Nós precisamos desmistificar essas causas aparentes, né? Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de um construto pessoal. Eu não posso dar ao outro o poder de me deixar triste, de me deixar com raiva. A inteligência emocional, eu vou visitar as minhas emoções e vou aprender a reagir a partir dela, né? E fora dela, nós temos o eixo emocional e também o eixo cognitivo, o eixo racional. Então, nós precisamos desenvolver essa habilidade no indivíduo e não justificar. Porque senão o bullying, que é algo que acontece, que também precisamos abordar e trazer respostas para ele não pode justificar uma atitude de violência. Então, o mais importante da sua pergunta é essa relação proximal, desenvolver. Às vezes o pai não tem essa resposta, como eu devo agir? Mas construir essa resposta aí em família. Filho, como é que você reagiria? Você já passou por isso? E como teve um fato específico, Viviane, os pais podem trazer, inclusive, a partir disso. Filho, você viu o que aconteceu? E aí, o que você sentiu? Como é que você pensou? Filho, o que você acha? Filho, mas você acha que o bullying não pode ser respondido de outra maneira? Né? E pensar junto com esse adolescente para que ele produza as respostas saudáveis, né? Pode ter um adolescente que vai falar para os pais, se fosse eu tinha batido mais, né? Mas aí o pai precisa ouvir essa resposta também para saber como é que ele vai gerenciar aí essa emoção do filho, como é que o filho está espelhando de repente uma violência ali social ou mesmo familiar nesses espaços coletivos. Então, a partir desse diálogo, os pais vão consolidando ali o caráter, formando, estruturando o jovem para vivenciar questões adversas. Nós teremos questões adversas. Então, nós precisamos aprender a lidar com ela e não gerar violência após um ato de violência. Olha, André, eu quero agradecer muito aqui a sua participação, por ter conversado com a gente, trazendo um pouco dessas orientações, porque os pais sabem como é que a gente, né? A gente fica aqui sempre cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Eu que tenho 2 filhos também, a gente está sempre aqui se questionando e tentando fazer o melhor por eles, né? Então, acho que essa questão mesmo que você deixou aí, que não é só criar um momento para estar junto, mas essa abertura para um diálogo. Muito obrigada pela sua participação, uma ótima tarde para você. Bom, olha só, e uma chuva forte na noite de ontem causou vários transtornos para os moradores e comerciantes do Paranoá e do Itapuã. Uma mulher chegou a ser levada pela enxurrada e olha só, gente, foi um perigo. O Maicon Leão foi lá atrás dos detalhes para a gente. Pois é, Viviane, choveu forte em várias regiões do DF, só que com destaque para a região do Paranoá e do Itapuã. Nós estamos aqui no Itapuã, essa rua a gente olha aqui para trás, está tudo certo, mas é só dar alguns passos e olha a situação dessa parte aqui em que nós estamos, bem ao lado da avenida principal,
boa parte do asfalto aqui, ó, foi arrastado. Olha a dimensão aqui, ó, praticamente um palmo. Então você imagina o peso dessa placa de asfalto que foi arrastada, sobreposta para o lado de cá. Os carros estão tentando passar aqui. Parte dessa rua ainda está tranquilo para andar, mas em outras regiões aqui em outras quadras, em outras ruas, a situação está bem mais complicada. Para você ter uma ideia, parte desse asfalto aqui, ó, Viviane, a gente tem do lado de cá também boa parte arrancado. Algumas dessas placas que estavam aqui, elas foram parar ali, ó, do outro lado da rua, arrastadas pela água. Essa avenida aqui se transformou num verdadeiro rio. Quem olha assim não consegue imaginar a quantidade de água que passou por aqui. E detalhe, não só nessa rua aqui, a gente tem inclusive ali para baixo algumas máquinas trabalhando justamente para recuperar parte desse asfalto que foi completamente arrancado. A gente tem algumas imagens gravadas pelos próprios moradores durante a chuva, que começou por volta de umas 8 e pouco da noite e foi se intensificando. Mas essa chuva ali em cerca de meia hora, Viviane, ela já tinha provocado um estrago gigantesco. A gente se impressiona ao ver o tamanho dessa placa aqui, ó, de asfalto, completamente quebrada, arrastada ali no meio da terra. E é difícil achar um morador que não se assustou. Quem chegou para trabalhar hoje cedo tomou um baita de um susto. Gente, me conta uma coisa, quando vocês chegaram hoje cedo aqui, como é que foi o susto ao se deparar com a situação desse jeito aqui, meu amigo? Quando você chegou aqui, como é que tava tudo? Rapaz, chegamos aí, tava tudo... Chegamos cedo e cheguei para abrir a loja, tinha água até dentro da loja aí. Cara. Até aqui dentro tá água invadindo? Lago aí, tudo lagado aí. Aí a chuva que fez isso aí. Chegar aqui, na verdade, já foi um desafio, né? Porque a gente vê várias outras ruas. É umas 3 vezes já que eles já vieram arrumar aí, mas não tem jeito não. A chuva toda vez que vem... Então essa não é a primeira vez que vocês têm esse problema? Não, aí já umas 5 vezes que eles vêm arrumar aí já. E o asfalto arranca desse jeito aqui? Faz só aí, ó, onde é que tá arrancado aí quando vem de novo, arranca de novo aí. Então já virou rotina isso aqui? Já virou rotina aí. Você tava me contando, amigo, que é um serviço que faz e precisa ficar refazendo toda hora? Serviço mal feito. Dinheiro nosso jogado fora aí. Porque eles fazem aqui, era pra fazer a emenda lá naquele quebra-mola lá. Fica que onde a água vinha, matava a velocidade lá. Mas eles fazem aqui, mas toda vida que faz, aí acontece isso aí. A gente vê que a rua, ela não é tão inclinada, mas a água vem com força. Vem com força. Mas se eles fizessem lá no quebra-mola lá, a água não arrancava, né? Porque eles fazem retinho ali, a chuva vem, aí a água já infiltra e já sobe pra cima do asfalto. Arranca sempre nessa emenda aqui. É, quinta vez que nem ele falou aí, gerente da loja aí. E a gente estava vindo pra cá, nós percebemos que não foi só essa rua, vários outros pontos do Itapuã. O menino que pegou foi uma mulher na correnteza ontem de noite ali, o Calunga. Descendo, né? Na correnteza aí ele caiu junto e pegou as mulheres. Se ele não socorre, ela descia na água. Descia, que arrepender desse buraco que tava aberto até agora, o cara veio tampar agora aí. O buraco aí tem uns 5 metros de fundura aí. Caramba, e olha, Viviane, obrigado pela sua participação. Viviane, falando em mulher arrastada pela água, essa não foi a única aqui no Itapuã. A gente esteve agora há pouco ali no Paranoá, na quadra 10, e a situação por lá foi bem semelhante. A mulher estava num comércio ali, no que ela decidiu ir para casa, na hora que ela ia atravessar a rua ali, faltando poucos metros para ela concluir a travessia, ela foi arrastada pela água. A gente tem inclusive imagens gravadas por uma moradora que ela já estava ali assustada com a chuva, vendo aquele movimento da água forte. E aí, esse volume de água foi aumentando cada vez mais, Viviane, e alguns carros que estavam estacionados começaram a ser arrastados. E essa mulher começou a filmar. E foi no exato momento em que essa outra moça tentava atravessar a rua e ela é arrastada pela água. A imagem, assim, é desesperadora. A gente, inclusive, conversou com a Laura, que é a mulher que estava ali no sobrado observando a rua, e ela conta os momentos de terror que ela observou essa mulher sendo arrastada sem poder fazer nada. Eu achei que ela não ia se salvar, porque a água estava muito grande mesmo. Tanto que a gente grita para ela passar pro lado de cá, né? Porque o lado de lá estava pior, né? A água, né? Então, assim, a gente gritou, corre pro lado de lá, moça. Mas graças a Deus, ela se salvou.
Pois é, porque numa situação como essa nem tem o que fazer, né, Viviane? Porque ali você acaba se colocando em risco para tentar salvar ali a outra pessoa. Por sorte, o Corpo de Bombeiros já estava ali na região em questão de minutos. Essa mulher ela foi socorrida, levada para o hospital com algumas escoriações, mas passa bem e hoje pela manhã já está em casa. Agora, falando aqui do Itapuã, onde nós estamos, comentando sobre essa questão da água, conversando com alguns moradores enquanto a gente ouvia a entrevista, eles me relataram o seguinte: tem um comércio, um supermercado, um atacadão ali para baixo, que até mesmo dentro desse supermercado, Viviane, a água acabou invadindo. A gente tem algumas imagens e alguns vídeos mostrando, Felipe, até mesmo pelos próprios clientes desse supermercado, eles andando ali fazendo compra em meio à água. Uma chuva forte e mais, alerta ainda para agora à tarde. O Jair Silva vai mostrar o tempo para a gente. Desde quando nós chegamos aqui no início da manhã, tempo fechado, garoando. Inclusive, quando a gente chegou aqui bem cedinho, estava com uma neblina que era até difícil ver longe. Então, infelizmente, a previsão para os próximos dias, infelizmente, a gente fala porque essas pessoas estão realmente com medo de como vai ser essa chuva nos próximos dias, porque se repetir, igual aconteceu agora, que o asfalto ficou desse jeito aqui, eles não conseguem imaginar o que vai acontecer com o resto, porque parte do asfalto já foi arrancado, então o que falta aqui é só chegar na parte da avenida, é um risco, então esses moradores estão com medo e a previsão para os próximos dias, Viviane, é de mais chuva. Volto com você aí no estúdio. Pois é, agora a gente escuta aquele barulhinho de chuva, já fica em alerta, fica preocupado, porque esse estrago que a gente viu aí, que o Michael Leão foi mais cedo lá em Itapuã, nessa área norte ali para poder mostrar, realmente foi um estrago por vários pontos, não foi só lá. Na Asa Norte também ele está ao vivo agora com a gente ali na altura da 109, 110, porque aí a tesourinha ficou um caos, não é isso, Michael? De novo, né, Viviane? Boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Sim, foi necessário, inclusive, que o Corpo de Bombeiros prestasse ali os socorros para aqueles motoristas que passaram por aqui. Às vezes, Viviane, nem porque decidiram enfrentar, viram ali um pouco de água e decidiram enfrentar a situação, mas porque foram pegos de surpresa. Esse alagamento em si foi ali na 210/209, a gente está na 109, 110, vou pedir para o Jair Silva ir fechando, é uma parte mais alta. E ali os carros eles acabam descendo e quando vê já estão nessa parte que ficou alagada. Para quem está em casa ter ideia, essa água chegou a um nível ali acima de 1 metro. Isso dá mais do que a altura da janela ali de muitos carros. Nas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, pelo menos uns 3 veículos ficaram ali sem conseguir sair do local. Foi necessário que esses militares prestassem ali os primeiros socorros justamente para retirar essas pessoas dos carros, porque até a água baixar a situação fica complicada. Quem está aqui ao meu lado para explicar para a gente essa situação é o capitão do Corpo de Bombeiros, Capitão Machado. Capitão, a gente vê assim agora, mas a cena quando vocês chegaram era uma cena bem complicada de água realmente ali na altura da porta. Boa tarde. Boa tarde. É realmente uma cena que ela, quando você olha, você já imagina algum desastre, né? Mas é algo que, na verdade, nesse tempo chuvoso, ele está muito fácil de acontecer. E aí a gente aproveita esse momento, Viviane, para fazer um alerta para quem está em casa. Porque nesse ponto aqui, o que eu chamo a atenção é quem está indo aqui da 109 e 110, sentido as quadras pares, não consegue ver, sim, já vê quando já está em cima. O que fazer nesse caso, capitão? Se deparou com um alagamento ali, não tem para onde correr mais, porque aqui não tem, por exemplo, onde manobrar. Sim, exatamente. Umas dicas que nós damos é que você está no período chuvoso, ande um pouco mais alerta, fique atento, conheça pontos de alagamento que você sabe que são reincidentes. Então evite esses locais. Agora, você chegou, se deparou com uma situação dessa, primeiro, não enfrente o alagamento. Nós temos uma premissa, né, que se a água estiver passando do meio da roda, você não se aventure em trafegar com o carro nessa condição. Porque o risco de você ficar parado, ser pego ali de surpresa, numa situação que você vai ficar alagado, é muito grande. Percebi que está no meio da roda, faço o quê? Já pare e desço? Se percebeu, está no meio da roda, tem lugar de escapar, tem como voltar, é o que a gente recomenda. Fique, aí a questão da distância, fique 2 carros distantes um do outro. Se precisar, você dê marcha ré e vá para um lugar mais seguro.
Eu vou até pedir para o nosso DTV encher a tela com as imagens da chuva de ontem que a gente está vendo aí. Em muitos pontos, Viviane, essas ruas se transformaram em verdadeiros rios. E a gente vê aí justamente o nível da água bem alto ali, realmente acima da calçada, forte. E a gente viu nessa primeira participação que eu fiz, que a gente gravou mais cedo ali no Paranoá, que uma mulher, ela acabou sendo arrastada logo depois que tentava atravessar ali o estabelecimento. Essas são imagens de vários outros pontos do alagamento, em várias outras ruas a situação ficou bem grave. Mas, capitão, agora falando para o pedestre, até onde eu posso ir? Claro, tem situação que a gente bate o olho, vê que é arriscado, mas sempre tem aquele que no fim pensa, não, mas dá, é só ir com calma que dá. A situação que muitas vezes nós vemos as pessoas em perigo é que ela imagina que vai conseguir, mas quando ela enfrenta, ela se depara com uma situação pior do que ela imaginou. Então, viu uma situação, está alagado, tem correnteza, o que nós recomendamos, não enfrente. Vá para um lugar alto, seguro, espere, porque geralmente esse tipo de correnteza, elas são minutos. Então você pode esperar um pouquinho, atrasa um pouco o seu tempo, mas você vai ficar seguro. Capitão, obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. É isso, Viviane, às vezes um atraso ali de poucos minutos vai garantir que você pelo menos vai conseguir chegar no seu destino com segurança. Obrigada, viu? É isso mesmo, Michael. E olha, um acidente causou transtornos para os motoristas que passaram pelo eixão no início da manhã hoje. Um carro acabou batendo em um poste, caiu no chão e ficou atrapalhando os passageiros dos carros. A passagem ali dos carros. A Kátia Gomes foi até lá e tem as informações pra gente. É com você, Kátia. Oi, Viviane. Nós estamos aqui na altura da 212 Sul, onde um carro colidiu contra um poste. Esse acidente foi por volta das 8 horas da manhã. Uma mulher seguia sentido sul e norte. Quando foi fechada por um outro veículo, acabou perdendo o controle e atingindo esse poste. Para dar mais detalhes desse acidente, eu vou conversar agora com o sargento de Souza, da Polícia Militar. Sargento, então, uma mulher estava com um filho dentro do carro quando ela perdeu o controle. Como é que foi esse acidente? Bom dia. Exatamente isso. Ela vinha com seu filho no veículo, que ia deixá-lo no colégio, né, sentido norte. E o outro veículo fechou a mesma e a mesma perdeu o controle do veículo e catou a guia e perdeu e rodou com o veículo e colidiu com o poste e veio parar naquele local ali. A gente percebe que o carro bateu a lateral. Ali naquela lateral não tinha ninguém. O menino estava no banco de trás? Positivo, estava no banco de trás e acoplado ao cinto de segurança. Todos os dois ocupantes do veículo estavam com cinto de segurança e não tiveram escoriações nenhuma. E foram atendidos aqui no local com as viaturas do bombeiros, ok? Eles não precisaram, então, serem transferidos para o hospital? Exatamente. Segundo o sargento do bombeiro, eles não, as escoriações deles não necessitavam de ser conduzidos para o hospital de base. Aí aqui a gente percebe, né? O poste está ali caído no chão, a SEB veio fazer a retirada do poste. Positivo. E após o término da perícia, o poste vai ser recolhido, certo? E o trânsito vai ser liberado normalmente. A gente vê também que chegou agora um veículo do Detran, né? Esse carro, qual que é a situação dele? Ele vai ser levado para o depósito? Exatamente, porque o Gol que colidiu ao poste, ele está licenciado apenas para 2018. Então ele vai ser notificado por não licenciado para 2023 e será conduzido ao depósito via guincho do Detran. Como que está a motorista, né? A gente viu ali que ela ficou muito abalada, ela ficou assustada com o acidente, apesar de não ter tido ferimentos? Sim, porque isso é do ser humano mesmo, né? Quando acontece um acidente, a adrenalina do nosso corpo sobe e a gente fica mesmo abalado, né? Fica nervoso e perde a noção um pouco das coisas. Ela realmente, de fato, né? E foi um acidente, assim, poderia ter sido grave pelo impacto, a força, né? A lateral inteira ficou amassada. Exatamente, né? Ela, como perdeu
o controle do veículo e colidiu com o poste e poderia ter acontecido um mal maior, mas graças a Deus ela e o filho estão bem. Tá certo, então, sargento, obrigado pelas informações. Então, logo assim que a perícia for feita aqui no local, a gente está vendo ali que a SEB já está aqui para fazer a retirada do poste, o trânsito vai ser liberado aqui na região. Viviane. Obrigada, e a gente vai para o intervalo bem rapidinho, já volto, me espera. Olha, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar uma denúncia de racismo. Foi dentro de um supermercado do grupo Carrefour. Foi lá em Curitiba, veja só. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a atriz e professora Isabel Oliveira disse que foi perseguida por um segurança do Atacadão. Eu fui tratada como se eu fosse uma marginal. Eu fiquei sendo seguida pelo segurança dentro do mercado por mais de meia hora. Isso não pode ser normal. Ela chegou a deixar o mercado, mas depois voltou acompanhada do marido e tirou a roupa como forma de protesto. Aí eu tô bem sem nada, para não parecer, inclusive, só minha roupa. Para não parecer que eu vou roubar nada. Em 2020, João Alberto Silveira Freitas foi asfixiado até a morte em uma loja do Carrefour, em Porto Alegre. 6 pessoas foram acusadas do crime. O presidente Lula falou hoje sobre o assunto em Brasília. É a segunda vez que o Carrefour faz esse tipo de coisa. Então a gente tem que dizer para a direção do Carrefour, se eles quiserem fazer isso no seu país de origem, que faça. Mas nesse país aqui, a gente não vai admitir o racismo, sabe, que essa gente tenta impor ao Brasil. Em nota, o Grupo Carrefour Brasil disse que segue uma postura de tolerância zero contra o racismo. Afirmou ainda que abriu uma apuração interna sobre o caso, suspendeu o funcionário denunciado e vai disponibilizar imagens das câmeras da loja para as autoridades. Inaceitável, né? E olha, aquela informação tão esperada pelos concurseiros chegou. Vai ter vaga em todo o Brasil para trabalhar no governo federal. Já foi dado aquele sinal verde e agora a expectativa é pela publicação dos editais. A notícia renovou o ânimo da Patrícia. Ela está focada em conquistar a sonhada estabilidade financeira e profissional de um cargo público. Quando a gente tem uma motivação, a gente estuda melhor. Eu acordo 6h30 da manhã, às 7 eu já começo a estudar e vou, só paro para comer, colocar os filhos para a escola. Nesta segunda-feira foi autorizado um concurso público para preencher 814 vagas no Ministério da Ciência e Tecnologia. É o segundo este ano. O primeiro do Ministério das Relações Exteriores oferece vagas para a carreira diplomática. Mas o governo promete que isso é só o começo. Até o fim deste ano estão previstos novos anúncios de concurso. No orçamento de 2023, tem dinheiro separado para a nomeação de mais de 30 mil servidores federais de carreira. Segundo o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, o Brasil tem um déficit de cerca de 200 mil servidores federais. E essa falta de funcionários pode piorar. Hoje existem 75 mil servidores em atuação com idade para se aposentar. Se decidir se aposentar amanhã, a tragédia será maior do que a que estamos vendo hoje. Antes mesmo da divulgação do perfil das vagas, este coordenador de um cursinho preparatório orienta os candidatos a começar a estudar já. Língua portuguesa, informática, raciocínio lógico, matemático, tem que entrar um direito administrativo, tem que entrar um direito constitucional. Essas matérias são básicas para todo e qualquer concurso público desses próximos ministérios, autarquias e fundações que devem vir ainda esse ano. E aqui no Distrito Federal tem um projeto que ensina de graça a língua portuguesa aos refugiados. É um primeiro passo para que eles consigam, de fato, fazer daqui uma segunda pátria. Uma sala de aula onde a matéria ensinada é a língua portuguesa. Esses alunos são migrantes internacionais e aprendem um idioma para se adaptar ao nosso país. O projeto Bem-vindos ao DF começou em 2020 no Centro de Línguas Estrangeiras, CIL, do Guará. Muitos aqui são em situação de refúgio e nós ofertamos português na perspectiva do acolhimento. Além do idioma, o projeto promove cultura e cidadania. Por isso, engloba o acolhimento e desenvolvimento humano.
E tudo isso de forma gratuita. Para os alunos, aprender o português foi uma mudança de vida. O mais importante é a língua, que você entender bem, você explica melhor, né? É muito difícil, mas a gente tem que aprender, porque se não português a gente não vai conversar, estudar, trabalhar. Eu gosto dessa língua, eu gosto também língua do Brasil, cultura do Brasil, gosto do trabalho desse país, essa terra. Eu apaixonado por esse país. Desde 2020, o projeto já ensinou a nossa língua para mais de 600 alunos estrangeiros de 20 nacionalidades diferentes. E só nesse semestre são 120 alunos divididos em 4 turmas. As aulas são presenciais todas as terças e online às segundas e quartas, nos turnos matutino e noturno. E nós oferecemos 6 semestres, os 3 primeiros iniciais para sobreviver com a língua e os 3 outros para que eles possam aprofundar mais a fim de realizar as metas e os objetivos deles aqui no país, né? E já tem aluno colocando o conhecimento em prática. O Shidera veio para o Brasil há 13 anos e há 6 é dono de um restaurante de comida típica africana. O chefe nigeriano foi aluno do CIL e se aperfeiçoou em culinária e também no português. Uma das línguas mais difíceis que eu já aprendi na minha vida. Eu cheguei no Brasil, eu não sabia falar nem oi. A palavra mais fácil é oi. Fui atrás, estudei e eu estou aqui hoje. Nós torcemos agora que ele vire políticas públicas, né, para que a gente possa expandir para outros centros de línguas e conseguir atender a todos os estrangeiros aqui do Distrito Federal. E quem veio buscar uma nova vida no quadradinho, agora faz planos para o futuro. Eu, se Deus quiser, quero terminar tudo o semestre aqui e se Deus quiser, quero fazer doutorado também de História do Religião Islã no Brasil. Muito bom, né, esse projeto? E olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido com 40 quilos de maconha na rodoviária interestadual. Foi um funcionário da empresa de ônibus que chamou a polícia depois de desconfiar do tamanho da mala que o jovem transportava por lá. Quando os policiais chegaram, o adolescente informou que havia recebido R$ 1.800 para poder entregar a droga lá em Tocantins. O garoto foi encaminhado à delegacia da criança e do adolescente. E hoje tem o primeiro jogo entre Manchester City e Bayern de Munique pelas quartas de final da Champions League e o apresentador Fred Ring vai falar um pouco sobre como vai ser essa expectativa toda para a partida. Salve família apaixonada pela Champions League, é hoje, chegou o grande dia. Quem leva melhor na primeira partida das quartas de final entre Manchester City, do gigante, do cometa norueguês Erling Haaland, contra o muito organizado Bayern de Munique de Julian Nagelsmann. Essa história a gente vai acompanhar a partir das 3h45 da tarde, ao vivo no SBT para todo o Brasil. Tô te esperando. E tem mais notícias também no SBT Esportes já. Obrigada, Fred. Vai ser um jogão mesmo para vocês aí acompanharem. Não podem perder. Vai ser logo mais às 3h45 da tarde. E o aniversário da nossa cidade está chegando. O SBT vai preparar mais uma vez um programa mais do que especial. Pelo 2º ano, vamos homenagear os brasilienses que são anônimos, gente como a gente, que está aqui arregaçando as mangas, fazendo o que está ao alcance para poder ter um futuro da nossa cidade, um futuro mais feliz para todo mundo. Então, o especial Heróis de Brasília será gravado com plateia e nós queremos, claro, convidar quem? Você que está aí em casa para participar com a gente. Quer festejar junto com todos nós aqui o aniversário da cidade? Então use o QR Code que aparece aí na sua tela. Ou então acesse o link que fica na bio do Instagram. Você entra lá no Instagram, no perfil @SBT Brasília e aí responde, clica lá na bio e me diz quem é o herói da sua vida. Os donos das respostas mais emocionantes vão ganhar esse convite. Então capricha, né? Vai ser um dia para a gente se encontrar pessoalmente, se abraçar, se emocionar junto, festejar o aniversário da nossa cidade. Estamos esperando por você. Entra lá no Instagram e já deixa lá a sua resposta. Obrigada pela companhia. Amanhã eu te espero no mesmo horário. Uma ótima tarde para você. Um beijo. Tchau, tchau.